Consegui pra chamar. Você lembra que eu fiz ali? Ó. Deixa eu ver se dá pra convidar a pessoa. Entrei de novo, amor. Vamos ver se agora a gente consegue. Vou ter que mandar um oi. Começou. Ó, que nem aqui, ó. Você entrou, aparece aqui pra mim, pra eu te adicionar. Eu acho que talvez a câmera dela talvez não esteja ligada. Será que não é isso? Eu sei, mas eu acho que pra ela não tá aparecendo. Ó, que nem você apareceu aqui pra mim, eu consigo te convidar pra chamada, tá vendo? Não, ela não tá aparecendo pra mim. Ô, Nil, não tá aparecendo nenhum botão verdinho pra você entrar na sala? Ué, será que talvez é a câmera dela? É, não aparece. Caramba. Que estranho. Eu não consigo convidar ela, não aparece pra mim. Aparece algumas pessoas, mas ela não tá aparecendo. Junk. Ô Eli, quando você tentou convidar, você sabe por que que não deu pra chamar aqui pelo Face? Será que é alguma configuração de câmera? Não é todo mundo que ele aceita chamar aqui. Saiu? Eu não tô conseguindo chamar ela, não. Deixa eu ver aqui. Pessoal, todo mundo aí tem Instagram? Talvez a gente vai ter que migrar pro Instagram mesmo. Vai ser o jeito, se não der certo aqui.
Eu não estou conseguindo chamar a Nilzângela. Mas ela tem Instagram? Ela tem. Ou qualquer coisa eu faço a live e depois eu chamo ela outro dia. Eu faço live sozinha hoje. Mas é chato. Quero chamar ela. Aqui, com deu certo agora. Ai, graças. Agora eu acho que foi, Nil. Adicionando aqui, apareceu aqui. Graças a Deus foi. Oi! Nossa, que Ai, dificuldade! Eu consegui pelo celular. Eu tentei, tava no computador, não tava dando certo. Falei, vou tentar pelo celular. E aí deu certo, achei o botão verde. foi assim. Ai, que bom. Bom, eu estava quase achando que não ia dar certo, mas estou muito feliz que a gente conseguiu. Ah, que bom. Deixa eu só. Pessoal, dê um desconto pra gente. É a nossa com muita felicidade. Muito legal para todos. Eu estou muito feliz de estar aqui participando com vocês. É um privilégio. Já agradeço pelo convite e espero que a gente faça aí algumas trocas aí durante hoje, né? Com certeza. Pessoal, queria saber de vocês, como é que tá aí? Como é que tá indo? Tá bem? Eu tô te vendo. Eu tô te vendo bem, só tá um pouco picotando a voz, mas eu tô te vendo bem. Você me ouve bem também? Tô te ouvindo bem. Ah, então tá bom. Ah, então tá bom. Acho que a gente pode já. Uhum. Melhorou um pouco agora? Tá mais ou Minha menos. voz? Melhorou um pouco. Ah, então tá. Primeiro a gente vai apresentar, né? E nem todo mundo me conhece, nem a gente que já me conhece, mas eu tenho algumas perguntas novas aqui. Ó, o Eu não pessoal sei tá se é falando do normal, retorno do som. O pessoal tá falando do do quê? retorno do som. Do retorno do seu som. Tá ruim mesmo. Deixa eu ver. O que será que é isso? Agora tá melhor? Isso, vai falando aí. Ai, estamos aprendendo, viu? Mas eu mesmo tô ouvindo a minha voz. Eu não sei. Eu tô me ouvindo depois. Eu acho que o seu som tá com retorno, então, tipo, tá com eco. Ai, como é que tira isso? Não sei. Pra você ver que eu tô no celular, porque o meu computador não deu muito certo, não. Uai. Mas o pessoal vai falando, o pessoal que tá assistindo, a hora que melhorar, vai dando um feedback pra gente. Então tá, vamos tentar começar. Eu não pus no Billboard. Abaixei tudo aqui o som com esse eco. Tem algum celular perto, estão falando. Não. Vai, vamos tentar começar, mesmo com esse eco. Quem sabe ele não passa com o tempo, né? Uhum. Então, me apresentar para vocês, para quem não me conhece, eu sou o Rodrigo, farmacêutico, tenho experiência em drogarias de bairro, em drogaria de rede, em programa de dispensação do Estado, em UBS e também como assessor técnico. E algumas pessoas acho que conhecem um pouquinho a minha história. Em fevereiro agora, eu me casei, finalmente me casei e me mudei. E como eu me mudei, o que aconteceu? Eu acabei pedindo uma licença lá do meu trabalho. Então, eu pedi uma licença para resolver
algumas questões particulares do casamento, e eu aproveitei esse momento que eu peguei essa licença para fazer esse projeto, que era uma coisa que eu já queria há muito tempo. E estamos aí, querendo trazer um conteúdo de qualidade para vocês, para ajudar os farmacêuticos na questão da clínica, ajudar os farmacêuticos na questão da consulta, e para que consigamos, assim, com a classe unida, mais valorização para todos nós. Legal. E você, Nil, conta um pouquinho aí, para só saber quem é a Nilzângela, e depois vai contar aquela história. Por que que a médica pediu um encaminhamento urgente para você? Ai, que tudo! Bom, meu nome é Nilzângela, eu sou farmacêutica clínica e coach, formada pelo Instituto Ideia de Portugal. Sou formada desde 2008, também tenho experiência em drogaria, trabalhei um bom tempo em drogaria e recebi o desafio de atuar no SUS, né? Sou apaixonada pelo SUS, sou apaixonada pela profissão. Sou mãe do Caio e da Isabela, tenho uma bebezinha de 20 dias, né? Ah, Também sou linda. casada, 20 anos de casada. É... E eu acho que uma das minhas principais, que eu posso dizer, né, qualidades, é a criatividade, determinação e foco, né? Eu adoro o que eu faço, amo o que eu faço. Eu não faço só o que eu gosto. Eu costumo amar tudo que eu faço, indiferente se seja um pedaço de bolo, um bolo que eu vou fazer, ou ser farmacêutica, como é a minha profissão. Então, eu acho que a paixão pelo que eu faço é um diferencial meu. Ah, que bom. Aníbal, acho que a gente podia começar essa conversa, você contando um pouquinho do seu projeto que você fez na unidade e, principalmente, como você conseguiu conquistar a equipe. É, eu até separei aqui algumas coisas de como falar, que eu acho que alguns farmacêuticos que talvez estejam ouvindo a gente nessa live tem essas dúvidas ou tem essas frustrações de como eu começar, né? Como eu vou começar a ser valorizado, como que eu começo na minha carreira, o que que eu posso fazer, quais as possibilidades. E eu vou dizer para vocês que no início a gente tem todas essas frustrações, a gente não sabe por onde começar. Mas quando eu fui para o SUS, uma das coisas que eu coloquei na minha cabeça era que eu queria ir para fazer a diferença. Eu via muitas pessoas falarem mal do SUS, o SUS é isso, o SUS é aquilo. Eu falei, não, cara, eu quero estar ali dentro, eu quero ser uma profissional diferente dentro do SUS, eu quero que o paciente, tanto o paciente quanto a equipe, entenda e veja como necessário o farmacêutico dentro da equipe multiprofissional. Então, quando eu fui para o SUS, pouco se falava em farmácia clínica, né? Pouco se falava em farmácia clínica. E o farmacêutico ele era muito mais visto como o almoxarife. Então, ele cuidava. Nós temos as atribuições administrativas, né? Então, o farmacêutico ele era muito visto como administrativo. Tanto que a nossa categoria é como administrativo. E eu queria fazer parte do corpo clínico, da equipe clínica. E eu pensava, por onde que eu vou começar? Como eu vim da drogaria com a experiência em gestão de pessoas, eu falei, cara, se eu tiver uma equipe que ela consiga estar do meu lado, eu consiga, ela entenda o que deve ser feito e a hora que deve ser feito, né? Eu vou conseguir ter um tempo livre para eu poder conseguir entender o cenário e me fazer disponível. Acho que essa palavra de se fazer disponível, mostrar que você pode mais, né? Porque no início, quando eu comecei, as pessoas, eu me frustrava que as pessoas não sabiam o papel do farmacêutico. Então, tipo assim, não sabia qual que era a função do farmacêutico, o que que o farmacêutico poderia atuar, isso me dava um desespero. Como assim? Não sei. E eu me lembro das minhas pequenas atuações, quando eu comecei a sensibilizar a equipe da função do farmacêutico, de como o farmacêutico poderia ser útil, e como eu começava falando sobre descarte de medicamento, a equipe multiprofissional, a gente nem falando de paciente, a equipe multiprofissional não entendia o papel do farmacêutico na época. E eu comecei a me fazer disponível, comecei a explicar sobre descarte de medicamento, sobre a importância do uso racional do medicamento, para que servia, e aquela coisa do curioso, né? De você Ô, se Nil, fazer. Oi.
deixa eu aproveitar uma fala sua, né? Que a equipe muitas vezes não conhece o nosso trabalho. O meu pai está online, e eu não sei se é meu pai ou minha mãe, se são os dois, é que a família é o maior apoio, né? Eu até falei brincando com a Laís, né? Se dessa live não vier ninguém, vai ter o meu pai e a minha mãe, Uma que prima eles são lá tudo. minha também, ó. Beijo para vocês. E daí, Nil, é assim, quando a gente se forma, né? A mãe, o pai, eles são super orgulhosos, né? Ai, meu filho se formou, ele é farmacêutico. Só que a minha mãe, ela queria saber o que que o farmacêutico faz. Daí ela chegava para mim e falava assim: Rodrigo, você é farmacêutico? O que que você faz? Daí eu falo, mãe, eu ajudo ali quando eu trabalho na drogaria, né? Eu ajudo na questão de medicamentos, eu ajudo ali coordenando a equipe. E ela me questionava, mas o gerente não faz isso? Daí eu falava, o gerente faz, mas o trabalho do farmacêutico é um pouco diferente. E daí eu falava para ela assim, eu além disso, mãe, eu ajudo também nas vendas, nas indicações. E daí ela me falava o seguinte, mas o balconista não faz isso? O balconista se faz. Então a gente para ver, até para nós mesmos, às vezes é um pouco confuso o nosso papel. E a minha mãe falava assim, engraçado para mim, Rodrigo, tem um balconista ali na drogaria, eu não sei se ele é balconista ou se ele é farmacêutico, pois ele faz tudo ali na drogaria. E essa falta de padronização e da gente mostrar para a equipe o nosso papel, eu acho que é uma das coisas fundamentais, que foi o que você falou. Quando você chegou, você mostrou o seu papel, você mostrou o que você podia fazer. Eu vejo que tem muitos farmacêuticos que eles querem que a sociedade reconheça a classe, eles querem que os profissionais também gostem do serviço do farmacêutico. Só que o problema, a questão central é que eles não sabem o que a gente vai oferecer. Eles não sabem o nosso potencial. Então, uma coisa fundamental, se você está assistindo, seja de drogaria, hospital, consultório, nós precisamos aprender a mostrar o nosso serviço. Sim, e eu acho que assim, esse é o primeiro passo para que as pessoas elas só vão te solicitar quando elas entenderem que você é necessário. E Uhum. isso é uma das maiores conquistas da minha vida, quando eu me vi necessária na equipe. Tipo, às vezes eu estou almoçando de um médico me solicitar, mas para a gente, né, seguir o raciocínio, né, do que a gente estava falando. E aí eu comecei a trabalhar com a minha equipe e eu falei, cara, eu tinha uma técnica, nós não tínhamos dois farmacêuticos na época, eu tinha uma técnica e eu comecei a ensinar tudo que eu podia delegar para que ela pudesse fazer e que eles entendessem a minha visão. E muitas das vezes a gente acha que tipo a equipe ela tá pronta, mas ela não vem pronta. Nós formamos a equipe, né? E é legal o farmacêutico ele ter equipe que é a cara dele, né? Porque ela vai conseguir resolver pequenos problemas e você vai conseguir se fazer disponível para você entender também o perfil da unidade e o como você pode se fazer necessário ali naquele lugar. E O como é que trabalho você fazia com a sua equipe, Nil? Você fazia treinamento, você falou da importância de mostrar para a equipe o que eles têm que fazer. O que que você fazia? Você fazia treinamento, você conversava com eles? Qual que era a sua estratégia? primeiro, uma equipe motivada, se a equipe ela está motivada, você tem todos os seus. Eu falo que eu era apenas a cabeça, os outros membros sempre foram a minha equipe. Eu sou muito grata a Deus por ter sempre equipe muito boas trabalhando comigo, que faziam a minha por exemplo, hoje eu estou afastada de Uhum. ser e eles conseguiram fazer um trabalho melhor ainda do que quando eu estava lá. Eu falei, caramba, o bom é isso, é muito gostoso. Quando eu vi agora na semana do uso racional de medicamentos, e eles fizeram ação, colocaram folder, e assim, foi muito gostoso, e eu falei, cara, eu nem tô lá, e eles conseguiram fazer ainda melhor. Isso é muito bom. Sim. E a questão das metodologias ativas. Às vezes a gente acha que só falar para o colaborador ele vai entender, ele vai assimilar. Não, eu acho que o que é óbvio precisa ser dito, né? E existe uma padronização. Então, todos têm que saber como funciona, né, o estabelecimento,
quais são as regras, quais são as exceções, para que eles consigam ter uma padronização e eles atuarem. Então, eu trabalhava muito com metodologia ativa, em forma de jogos, trabalhar fluxos. Olha, se acontecer isso, mas e numa intercorrência? Porque a gente coloca uma padronização, mas durante o dia a dia, várias intercorrências acontecem, um afastamento. E eu sempre falei, olha, a gente pode estar com 10 na equipe, ou a gente pode estar com 2 ou com um, as coisas elas precisam acontecer. Eu não posso dispensar paciente porque hoje não veio o colaborador, né? E eu também não posso deixar de fazer o fluxo administrativo porque hoje a gente está com a equipe reduzida. Então, quando a equipe ela é focada, ela consegue trabalhar mesmo com um quadro reduzido, né? Então, o engajamento da equipe, trabalhar outras metodologias para que eles consigam pensar fora da caixinha. E, inclusive, Rodrigo, uma das pessoas que mais me ajudaram foram a minha equipe, porque eles preenchiam a minha agenda. Iam atender o paciente no guichê, via intercorrências na receita. Olha, o senhor não gostaria de passar com a doutora Nilzângela? Ela é a nossa farmacêutica, ela vai te orientar porque ou tinha alguma ambiguidade farmacêutica, ou porque a receita estava, os pacientes polifarmácia, que nós padronizamos, de atender também. Então, a gente começou onde eu na empresa onde eu trabalhava, primeira, que eu comecei o projeto, era o Hospital Dia e o UBS, né? Então, eu atendia tanto os pacientes da UBS quanto os pacientes do Hospital Dia, que é o trabalho que a gente desenvolveu de fazer o pós-cirúrgico. Quando foi para inaugurar, a gente pensou como que eu poderia fazer o diferencial para a gente arrasar. Tipo, a gente vai inaugurar o arrasar. Vamos ver se, tipo, vamos fazer a diferença, pra gente fazer algum projeto. E eu tenho, né, uma gerente muito. Ela adora projetos, ela tá sempre ali ao lado, ela adora colaboradores que fazem a diferença e ela gosta de ter uma unidade diferenciada. O que a gente pode fazer de diferente? E aí foi quando uma das minhas auxiliares ela deu a ideia. Ela falou, chefe, nós o pessoal sair do centro cirúrgico, eles vão ter que vir para cá para poder atender o paciente, para poder pegar a medicação depois do pós-cirúrgico. A senhora poderia atender esses pacientes no pós-cirúrgico, montar um protocolo. Me fale mais sobre isso, né? Fala mais um pouquinho disso. A gente reuniu a equipe, cada um foi dando uma ideia, um foi dando uma ideia daqui, dali, a gente sentou com a minha gerente, sentamos com a equipe clínica, que é o coordenador médico, que eu acho que é também outro ponto interessante, que o farmacêutico ele não faz nada sozinho. Então, a equipe multiprofissional, eu digo desde do pessoal da hotelaria até a equipe clínica, todos têm o seu papel importante. E todos conseguem fazer com que esses pacientes sejam encaminhados. Eu já recebi paciente do pessoal da hotelaria. Olha, Nil, o paciente estava me falando um negócio absurdo lá de medicamento. Mas por quê? Porque eu dava treinamento para o pessoal da hotelaria. Quando tinha semana de uso racional, eu não abrangia só os pacientes externos. Eu abrangia também os meus pacientes internos, porque parece que não, mas os profissionais da área da saúde também, às vezes, cometem algumas gafes sobre medicamentos, principalmente sobre descarte. Não sei se você já teve essa experiência, né? De mesmo os profissionais da área da saúde, quando se fala de medicamento, existem algumas informações que a gente precisa reforçar com eles, né? Então, alguns erros. E quando você passa para eles, eles aprendem para o resto da vida. Sai falando para todo mundo, assim, não pode não, que eu vou contar para a farmacêutica. E aí nós montamos um protocolo de como esses pacientes eles seriam atendidos. Então, nós iríamos fazer a conciliação farmacoterapêutica e nenhum paciente ia sair dali sem a orientação do farmacêutico. Mas aí a gente pensou, cara, beleza, ele não vai sair sem a orientação do farmacêutico, mas muitas das vezes ele sai sem o medicamento, porque não tem, porque está em falta, né? Então, nós criamos também um protocolo dos medicamentos para que não faltasse medicamento para esses pacientes que iriam ser pós-operados. Por quê? Para que esse paciente não tivesse complicação e não tivesse retorno, né, com infecção. E quando a gente foi ver, a gente montou o protocolo,
e a gente montou alguns indicadores, porque é muito importante também o farmacêutico mensurar aquilo que ele está fazendo, e a gente tem muita dificuldade disso, porque o farmacêutico faz muita coisa, mas ele mensura pouco, né? Então, os indicadores, eles vêm muito para a gente provar que a gente está fazendo um trabalho diferenciado, né? Porque às vezes a instituição também não entende o seu trabalho porque você não conseguiu documentar, são palavras ditas, né? Vão ao vento. Então, quando você documenta, quando você Rapidinho, deixa eu só fazer uma pergunta que eu fiquei um pouco curioso. E quando você decidiu esse projeto, como que foi a conversa com o gerente, com a equipe? a equipe de farmácia já tinha comprado a ideia, principalmente porque a ideia veio deles, né? Então, Aham. é muito você valorizar a ideia que veio do auxiliar, enfim, do técnico. E aí, quando eu fui vender a ideia, a gente já tinha mais de uma pessoa que já tinha comprado a ideia. Então, eu cheguei para a gerente, olha, vai ter abertura do Hospital Dia, nós pensamos em fazer tipo, um diferencial. Aí minha gerente, não, mas o que é? E aí, adorei a ideia. Então, na hora, todos já compraram, principalmente o diretor médico, nossa, para mim foi uma das parcerias mais gratificantes você ter o diretor clínico, porque aquilo que você colocou no papel iria se fazer o quê? Se fazer cumprir, né? Dentro do hospital. E era tudo novo. Então, a gente, desde dos relatórios, das receitas, da conversa, e eu lembro que Uhum. na época tinha questão de dar o diazepam antes para o paciente, e aí a gente falou, não, mas aí a gente vai ter complicação. E aí a gente começou, porque eu acho que tudo vai dar fala de como você intervém, né? Eu acho que na vida, não é só na parte profissional, de como você intervir. Não é que não é o saber mais, mas o somar, né? Às vezes, não, eu sei mais, não. O somar, ora, doutora, a gente pode fazer dessa forma, o que o senhor acha? Vamos fazer um experimento. E a gente montou aquele protocolo. E aí, dentro daquele protocolo, todos os outros médicos que passavam por ali já seguiam o protocolo. A equipe de enfermagem já estava ciente que antes do paciente ter a alta, ele ia passar em consulta farmacêutica, o farmacêutico ia fazer conciliação. E a gente conseguiu, assim, quem tiver a oportunidade de ter acesso ao trabalho e quiser ler, está na revista do CFF. A gente ganhou um prêmio internacional em Portugal com esse trabalho. Vai poder ter acesso às informações e os resultados. A gente conseguiu fazer farmacoeconomia, padronizar alguns medicamentos, conciliação medicamentosa, a questão do duplo visto, de sair, dos pacientes saírem da cirurgia já com medicamento, com a etiqueta padronizada manhã, tarde e noite, com o formulário de qual os horários que ele iria tomar, como ele ia tomar, se ia tomar com água, com leite, com suco, Nossa. e a gente conseguiu, então assim, era um pacotinho que o paciente recebia. E o mais importante, a gente conseguiu fazer fracionamento. E isso ajudou muito, a gente reduziu, porque, por exemplo, vai um antibiótico que o paciente usa para 7 dias, nós dávamos uma cartelinha que vem 20, por exemplo. 6 sobrava para o paciente, e aí faltava para o outro paciente. Com o fracionamento, a gente conseguiu reduzir isso de R$ 47 o custo do paciente, que mais ou menos a gente tinha, o paciente no medicamento pós, a gente conseguiu reduzir para 17,42. Então, assim, pensando em SUS, pensando na saúde pública, isso e eu acho que isso já valoriza muito a função do farmacêutico, né? A questão, além dele sair com o medicamento certo, sabendo utilizar o medicamento, a gente conseguir padronizar alguns medicamentos que eram essenciais, que, por exemplo, às vezes o paciente ele sai no pós-alta, ele tem o medicamento e ele não compra, porque não tem dinheiro. A gente tá falando de SUS, né? Uhum. Parece que coisa, mas para um pai de família, ainda mais, vamos colocar agora, nessa Ô, situação da Nil, pandemia. às vezes acontece do paciente, né? Ele tem a alta hospitalar, ele não consegue acesso aos medicamentos, e depois ele tem que voltar para o hospital porque ele não fez o uso dos medicamentos. Exatamente. E a gente conseguiu ter 99,5% de cirurgia segura. A gente não teve complicações com o paciente no período que a gente avaliou, e isso valorizou muito, né, o trabalho do farmacêutico.
E até mesmo o paciente, quando nós vamos falar, olha, boa tarde, doutora Nilzângela, eu sou farmacêutico, vou fazer seu acompanhamento do pós-cirúrgico, se colocar disponível, por exemplo, eu sabia um dia antecipado quais as cirurgias que eu ia ter no outro dia. Então, eu já sabia quais eram os medicamentos que iriam ser prescritos para o pós, e eu já sabia se eu tinha ou se eu não tinha. Se eu não tinha, eu já tentava a conciliação com o médico. Olha, não vai ter diclofenaco, mas eu tenho outro aqui que pode ser utilizado. Então, o paciente não sairia, ó, não tenho paracetamol, mas eu tenho dipirona. Não vamos ter ringue lactato para amanhã. O que a gente pode fazer? Então, a gente conseguia fazer essas intervenções antes que a gente tivesse complicações. Entendi, bacana. Ô, Nil, e assim, eu vejo um erro de alguns farmacêuticos na hora de escolher a estratégia ou o grupo que eles vão tratar. Por que que vocês escolheram esse tema específico para trabalhar na sua unidade? Desculpa, eu não entendi o tema. Qual o tema? Por que que vocês escolheram esse tema de conciliação para trabalhar na sua unidade? Então, Você primeiro tinha, porque a gente. tinha algum problema que vocês verificavam? Acontecia, tinha uma demanda muito urgente em relação a isso? Por que que vocês escolheram exatamente esse tema? Você me falou que é sua técnica que te deu essa ideia, mas por que que vocês escolheram esse tema e não outro tema? Então, porque a gente, primeiro por conta das dificuldades que a gente tem no SUS de medicamentos, né? Então, assim, a gente tem a falta de medicamento, o desabastecimento de medicamento. Então, isso foi uma preocupação nossa da gente não ter. A gente queria arrasar, né? Então, eu eu nossa coordenadora de enfermagem, que eu aprendi muito com ela, inclusive até a forma de evoluir prontuário, ela evoluía muito bem. Eu falei, nossa, Sara, eu quero arrasar igual você, porque você, nossa, a gente tem um método, Fábio, mas a forma com que ela colocava assim todas as inscrições, as etapas do processo, eu falei, nossa, eu quero fazer igual você, me ensina. Então, assim, e essa semana mesmo a gente estava trocando ela, Nil, me ensina a fazer o cálculo disso, que eu vou te ensinar isso. Então, assim, a gente sempre pode aprender. E a gente falou assim, nossa, vamos fazer um diferencial, porque esse processo vai ser validado, a gente vai ter auditoria. Então, vamos fazer uma coisa bem legal que fosse holística, que a gente conseguisse enxergar o paciente como um todo. E a questão da conciliação medicamentosa, ela faz todo o diferencial no segmento farmacoterapêutico do paciente do pós, né? O paciente, ele consegue tomar as medicações sem ter interação medicamentosa. E a gente sabe que muitos medicamentos, principalmente quando a gente fala de paciente de saúde mental, por exemplo, né? Quando a gente ia ter alguma cirurgia com paciente de saúde mental, que ia precisar usar um sedativo. Muitas das vezes o médico não tinha acesso a essa informação, que ele já fazia uso, por exemplo, de um benzodiazepínico, que a gente teria que usar outro tipo de sedativo com ele, entendeu? Então, assim, a gente achou que esse tema seria muito importante, de grande importância, para que a gente tivesse essas seguras e tivesse êxitos, né? Que a gente não tivesse complicações, tivéssemos zero de complicações com os nossos pacientes. É o que eu acho legal, assim, o tema que eles escolheram de conciliação era algo, um problema real que tinha ali na sua unidade. Então, foi uma coisa que vocês fizeram que agregou para todo mundo. Vocês não fizeram um trabalho isolado. Tem alguns farmacêuticos que, quando eles resolvem fazer clínica, eles fazem algumas intervenções isoladas. Eles não fazem intervenções com problema da unidade. Então, eles fazem lá o trabalho deles e não tem valorização. Não tem sucesso, porque não é uma dificuldade. Eu sempre trabalhei, depois mais pra frente a gente até pode falar que hoje eu estou em outra unidade, então hoje eu trabalho com a estratégia da família. Eu sempre trabalhei com a dificuldade local. Como que é a estrutura da saúde pública ali? Qual a necessidade dos pacientes? Então, qual a primeira necessidade que eu tinha? Primeiro, que a população entendesse qual era o papel do farmacêutico. Segundo, que a equipe clínica entendesse qual era o papel do farmacêutico. Terceiro, ajudar a equipe clínica, né, na promoção de saúde ao paciente, né?
Então, promover saúde pública é isso, você entender a necessidade ali daquela região, entender a necessidade, talvez a minha unidade se fosse uma necessidade, a outra já não, a outra unidade já não tem essa, Exatamente. né? Então, assim, o perfil epidemiológico de cada região é diferente, né? Então, quando eu entendo qual que é o perfil epidemiológico da minha região, eu consigo atuar e eu consigo mensurar resultados precisos. Então, assim, não vai ser resultados que não vão ser valorizados. Por que a gente chegou a uma premiação, né, esse trabalho? Justamente por isso, porque foram coisas que nós observamos e nós fomos tratando ali, a gente tem vários trabalhos, a gente está falando desse, mas eu tenho um trabalho com desmame de benzodiazepínico com valeriana. Então, como que eu comecei esse trabalho de desmame de benzodiazepínico? Entendendo que a dispensação de benzodiazepínico estava assim, lá em cima, muitos pacientes, e esses pacientes não eram acostumados, não eram desmamados dos benzodiazepínicos. Uhum. E quando os psiquiatras da unidade, olha, o que está acontecendo? Está aumentando a quantidade de dispensação. Então, assim, quando eu saio ali de trás do guichê do atendimento, começo a fazer clínica, começo a observar o que acontece na minha farmácia, quanto que eu dispenso de benzodiazepínico, quanto que eu dispenso de antibiótico, para quem está sendo dispensado esses antibióticos, qual o perfil desses pacientes que estão recebendo essas medicações, eu consigo entender aonde vai ser a minha atuação. E não necessariamente, por exemplo, teve dias que eu não consegui subir para o centro cirúrgico, aliás, muitos dias, para preencher o formulário pré-operatório. Ela já estava treinada para fazer isso quando eu não conseguisse, né? Então, assim, meu auxiliar está treinado para fazer esse preenchimento, a parte mais administrativa, é isso. Ele conseguia mensurar para mim, olha, está tendo às vezes eu fazia toda a evolução e ela passava para os indicadores, e aí no indicador ela finalizava o indicador para mim, olha, chefe, a gente está tendo um uso excessivo de tal medicamento, a gente precisa intervir, fazer alguma coisa, esse medicamento é um medicamento, né, uma droga de alta alerta, não é? Né, é um medicamento que precisa estar com, né, de olhos mais abertos, precisa ter algum outro de protocolo, a gente monta um protocolo da entrega das caixas, do kit cirúrgico, né, então a gente montou um protocolo por conta da segurança das medicações que eram utilizadas, então de devolver o casco, de assinar um documento, de somente o anestesista retirar a caixa, são pequenos que valorizam muito, né, a segurança no nosso trabalho obviamente, a segurança do paciente, né, falando de Tony, e na segurança. sua opinião, como é que você acha que os médicos passaram a ver o seu trabalho? Qual a necessidade que você viu assim que os médicos encontravam? Eu preciso encaminhar um paciente para Nils Angeles. Por que que eles viam esse diferencial em você? O que que eles viram no seu trabalho? Eu acho que, primeiro, eu sempre participei de todas as reuniões e sempre me mostrei muito disponível para estar em todas as comissões. E sempre esse enfrentamento, teve uma época a gente, ó, carro de parada, eu fiz um trabalho com a equipe de enfermagem para que todos entendessem droga por droga do carro de parada, como que elas estavam dispostas e tudo mais. E a gente teve a participação de um dos médicos nessa palestra que a gente fez, nós fizemos. E aí, eu lembro que depois disso, toda a emergência que tinha, o médico me chamava para abrir o carro de parada. Onde? Meu Deus do céu! Tô almoçando, não, eu preciso de você agora. Ah, meu filho, é muito, muito, tipo assim, muito gratificante, né? Isso daí começou quando você fez uma palestra? Foi Essa questão da emergência veio de uma palestra sua, é isso? uma palestra que nós fizemos, porque eu entendi assim, que a equipe de enfermagem, eles não têm essa parte que a gente tem de farmacologia. E o farmacêutico cuida do carro de parada. Então, assim, como está disposto as drogas? E quem estava na emergência? A enfermagem. E aí, às vezes eles, né, o médico pedia pelo nome comercial, ou ali naquela loucura, né, na agitação, às vezes, muitas das vezes não conseguia achar a medicação com a precisão que o médico precisava. E aí eu falei, gente, eu vou dar um treinamento para vocês sobre o carro de parada. Sobre o carro de parada. E aí fizemos com a enfermagem adorou o treinamento. Me pediram depois, olha, a gente pode ficar com o treinamento? Pode, claro.
E aí, depois disso, um dos médicos, que é o que era a minha referência para eu fazer a clínica, então eu sempre tinha um médico de referência para tirar dúvidas. Por exemplo, paciente, uma das coisas que acontece muito, acontecia comigo, né? O paciente passava mal na hora da consulta farmacêutica. Meu Ixi, Deus, meu Deus do céu, só comigo acontece isso agora. Então eu tinha um médico que sempre se fazia disponível, mais o coordenador médico, que sempre também esteve disponível, e a gente começou a ganhar espaço. Então, acontecia tal coisa com o paciente, mas o paciente é de quem? Era da endocrinologista. Vamos discutir esse caso junto. Olha, doutor, eu tô com um paciente seu, assim, 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 ele não estava tomando a medicação. E aí, vários pequenos casos que a gente fomos tendo êxito, porque, assim, querendo ou não, quando o farmacêutico tem essa parceria com o médico, ajuda muito, porque o médico tem o quê? 15 minutos, 20 minutos de consulta. E às vezes ele perde 10 minutos explicando como que o paciente vai tomar o medicamento, sendo que essa é a função do sim. farmacêutico explicar, né? Então, assim, eu sempre falei, doutor, eu vou facilitar o seu trabalho, eu vou fazer a minha parte, que é orientar como ele deve tomar, quais as precauções que deve ter com aquele medicamento, fazer a conciliação do que ele já toma. A gente tinha muito paciente que, por exemplo, passa na emergência, passa no especialista e Uhum. passa na UBS. E aí ele acumula receitas, né? Se Sim. ele tomar o medicamento que a emergência passou para ele, que é o mesmo da mesma classe do medicamento que o da UBS passou para ele, e ele toma o do especialista também. Então, assim, às vezes, por exemplo, 3 medicamentos para a mesma coisa, só que na verdade os médicos não tinham ciência que ele já estava tomando outro medicamento, né? Então, eu tenho 40 minutos de consulta, né? Então, o médico muitas das vezes tem 15, 20 minutos e aquela fila enorme. Não consegue obter todas essas informações. E muitas das vezes a gente captava onde? Na consulta farmacêutica. Sim. Esse paciente, uma paciente que ela veio encaminhada para mim da saúde mental. Na verdade, ela não tinha problemas mentais. Na verdade, ela tinha nossa, Jesus amado, hipotireoidismo. E a gente tem hipertireoidismo. Ele pode causar bastante problemas emocionais. E ela havia tratado há um tempo atrás e deixou de tratar, parou de tomar medicação. E aí começou a ter complicações de humor e tudo mais, enfim, até ser encaminhada para o psiquiatra, começou a passar para o psiquiatra, começou a ser atendida no grupo com a gente, e no final, na verdade, ela precisava tratar com um endocrinologista. Então, foi um caso de sucesso que a gente teve, né? A gente conseguiu a paciente conseguiu ter alta do psiquiatra. O psiquiatra não tinha informação, Não. nem o clínico que ela estava passando. Então, a gente conseguiu fazer com que ela fosse encaminhada para o profissional correto e, assim, ter um êxito E ela veio comigo porque ela estava tendo reação, efeitos colaterais da fluoxetina. Aí o médico tinha passado fluoxetina, sertralina para ela, e ela tinha muitas reações, e a questão do engordar também, do ganho de peso. E aí o médico foi lá e encaminhou para mim. Tipo, vai fazer psicóloga, né? Ela vai resolver esse problema. E E, aí quando chegou, eles têm uma espécie de confiança também, né, Nil? Porque, assim, o médico passou com você, o paciente. Você resolveu, o médico vai tender, nas próximas vezes, a encaminhar mais pacientes para você e começar a ter confiança no seu trabalho. e assim, eu sempre deixava na evolução do prontuário, às vezes eu deixava o recadinho para o médico do que eu, né, qual que era o meu parecer, o que que eu, né, qual foi o meu achado ali naquela consulta, né, qual que era o meu parecer, como sugestão, eu sempre deixei como sugestão, acho que a gente não intervém em conduta médica, né, a gente Uhum. coloca sugestão, olha, talvez fosse assim, encaminhar para os grupos. A prática dos grupos na saúde pública também é uma terapia muito boa para o paciente, né? A questão de ser tratado nos grupos. E aí, nos Sim. grupos, eu tinha uma quantidade maior de paciente. Então, qualquer grupo que eu entrasse, mesmo que eu fosse convidada
pela equipe de enfermagem, pelas psicólogas, qualquer grupo. Quando eu me apresentava, eu sempre falei da importância do farmacêutico. Eu falei, gente, eu sou farmacêutica, olha, eu quero... Eu ia falar, gente, farmacêutica, você é uma profissão... Ô, Nicole, pode chamar, né? Sim, com certeza. Fazer é importante, né? Eu acho que a forma também com que a gente se trata, com que a gente trata o colega, né? O outro colega farmacêutico, eu acho que de repente isso, a profissão, a gente precisa disso, né? Da gente estar mais unido, né? Nós farmacêuticos, estarmos valorizando o outro profissional, o que o outro está fazendo, a forma com que a gente se trata, a gente lá na UBS, eu e a outra farmacêutica que nós hoje estamos juntas, a gente sempre se tratou com muito respeito, e principalmente na frente do paciente, né? Então, se eu não tiver que atender o senhor, a doutora Evelyn vai estar aqui, vai ser excelente, ela é maravilhosa também, entendeu? Então, valorizar, né? Não é porque eu não vou atender aquele paciente que eu vou diminuir o trabalho do outro farmacêutico, né? Isso é uma coisa que a gente observa muito dos médicos, né? Quando o médico assim, não aceita, não concorda com uma sugestão de outro médico, ele fala, é a opinião desse médico, a minha conduta é diferente. Você vê que eles não ficam com briga, um falando mal do outro, esse médico fez errado. Ele fala, a conduta dele, eu penso de uma forma diferente. Agora a gente vê muitos farmacêuticos, esse farmacêutico não sabe de nada, esse farmacêutico está fazendo errado. A gente não é unido. E a gente deveria ser muito mais unido e trabalhar em conjunto. Assim como fazem os Exatamente. médicos. Por isso que a classe médica é uma classe tão forte. Eles são muito unidos. Eu acho que a gente precisa aprender, como eu coloquei, né? Aprender com eles, né? Se eles são tão unidos assim, você também, entendeu? Sim. E eu, inclusive, por exemplo, quando eu vi um paciente falar, eu não gostei daquele médico. Não fala assim, não, porque ele arrasa, viu? Olha, se aparecer, você assim, não, fala que ele é protegido. Lá ele é meu protegido, viu? Então, assim, e quando eu fui para fora, uma das coisas que aconteceu, eu via eu fui a um congresso e aí vários farmacêuticos se apresentando e assim muita gente falava muito mal do SUS. Os brasileiros falavam do SUS, né, fora do Brasil. E aquilo ali foi me irritando. Falei, não, cara, não, eu não tô ouvindo isso. A pessoa tá aqui, né, é brasileiro e ela tá ajudando, né, o outro país a falar mal do SUS. Não. E tanto que quando eu comecei a minha fala, uma das coisas que eu falei foi isso. Eu falei, gente, eu não sei qual foi o SUS que vocês conhecem, eu vou falar do SUS que eu conheço. Do SUS onde eu trabalhei. E eu realmente, eu posso dizer, eu sou muito abençoada, né? E a minha volta tem muitos profissionais, porque assim, eu tenho, assim, eu poderia listar aqui profissionais excepcionais. Assim, sempre onde eu trabalhei, quando eu tive a oportunidade de recomeçar, eu fui muito bem recebida na estratégia, eu não sabia como funcionava a estratégia da família, eu fui muito bem recebida, e a equipe que hoje eu tenho próxima a mim, gente, é espetacular, a gente senta, a gente discute sobre medicamento, às vezes, por exemplo, um médico está ali com o paciente, eles me chamam, peraí que eu vou chamar a farmacêutica para ver se é isso mesmo, né, a gente, hoje, tipo, eu me sinto totalmente da equipe, né, dentro dali, fazendo parte da equipe, porque quando eu não estou com o paciente no consultório, às vezes eles me chamam, ou qualquer intercorrência na unidade que tenha a ver com a parte do farmacêutico, graças a Deus, hoje a gente conseguiu esse espaço de conseguir valorização do nosso trabalho, do que a gente se propõe a fazer, né, e o entendimento da população. Então, assim, só que assim, sair aquele TBT, sair da zona de conforto. Eu acho que um legado que fica aí é sobre sair da zona de conforto, né? Fazer é difícil, falar para você, é fácil? Não é fácil.
né? A gente muitas das vezes trabalha 10 horas, muitas das vezes, na hora que eu estou saindo para almoçar, chegou um paciente, não estava na agenda, mas chegou 2 horas depois que você agendou. Eu vou mandar ele para casa? Não, cara, eu estou começando o trabalho, ele não vai para casa. Não, me pede para ele esperar, eu vou só comer alguma coisa, eu vou atender esse paciente. Ele esperar um pouquinho. Então, assim, ou o médico te solicita para alguma intervenção, alguma coisa, falar, não, não vou. Não, eu vou, né? Se fazer disponível, se fazer solícito e aos poucos, eu acho que não é uma coisa da noite para o dia, né? É tudo aos poucos, né? Você vai Quanto plantando tempo assim. você acha que você demorou para conquistar a confiança dos médicos? Se fosse para falar assim, em tempo. Quanto tempo que você acha para falar, conquistei a confiança dos médicos? E, ó, quando eu fui para essa segunda unidade, eu já tinha um trabalho, né? Eles já tinham conhecimento da profissional que eu era e como que eu trabalhava, quais eram as minhas atuações. Mas na primeira unidade, eu acho que eu pequei bastante no começo. Por exemplo, muitas das vezes eu me senti barrando receita, uma profissional que estaria ali só para cumprir a legislação. Muitas das vezes não me importava até mesmo com que não vou dispensar porque essa receita está vencida, tá? Mas e o paciente fica sem a medicação. Ele não vai ter complicações, né? Será que eu não consigo resolver o problema desse paciente? Eu acho que foi aí entre 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, até tanto porque a primeira unidade que eu trabalhei, eu tive que fazer um trabalho forte com a equipe de auxiliares para até eles estarem da forma com que eu precisava, que eles tivessem para a gente poder conseguir atuar. Então, acho que no começo a gente erra bastante. E a gente até reconhecer que, na verdade, a gente soma, né? A gente está ali para somar, a gente está ali para dividir, a gente não está ali para. A gente não sabe mais que ninguém. Acho que é importante a gente frisar isso. Não é o saber mais, é o estar junto, né? E eu não sou, eu estou. Eu estou naquela unidade, eu estou farmacêutica hoje, mas a gente sempre pode aprender com o outro. Eu tive grandes aprendizados com médicos dali da clínica, da especialidade, de sentar, olha, às vezes, nossa, mas essa dose está muito acima da dose. E aí o médico sentar comigo, olha, mas tem esse protocolo aqui que é novo e eu não tinha visto. Então, cara, se atualizar o tempo inteiro, sou doida por estudar, tá sempre me atualizando. Eu acho que se atualizar o tempo inteiro, porque quando você fala uma inverdade, ou com incerteza, imprecisão do que você está falando, você demonstra insegurança. E aí você não tem como conquistar o, o respeito do médico, do profissional, seja qualquer profissional. Quando você vai a um médico, a um especialista, você vê insegurança no que a pessoa está falando, no que a pessoa está fazendo, você não volta mais, fala, ai, sei lá, achei ele meio inseguro, né? Sei, né? Ele não sabe o que está falando. Agora, quando a pessoa vê precisão, eu falo, a gente não está ali para. Se vier amizades no trabalho, é ótimo, mas a gente está ali para ser profissional, né? Para ser muito profissional. E para isso você precisa estudar, você precisa estar com conhecimento em dia, né? Ô, Nil, teve uma coisa bacana também que eu acho que você falou, que eu vou aproveitar para comentar, é a questão que a gente é visto pela equipe, pelo médico, até pelo paciente, como aqueles que barram receitas. Farmacêutico é aquele cara que vai falar, não pode isso, não pode aquilo. É sempre o profissional do não, né? Então ele passa no médico, o médico dá uma receita, passa no enfermeiro, o enfermeiro dá alguma coisa, passa no farmacêutico, o farmacêutico é o cara que barra, é o cara que fala não. E, às vezes, essa imagem é o que nos atrapalha de trabalhar em equipe. Porque o médico, ele precisa ver que a gente está ali para tomar, para propor soluções, não apenas para barrar. E se for para, de repente, falar um não para uma receita, mas que seja um não com qualidade. O que a gente pode fazer naquele contexto? Será que eu não posso fazer alguma coisa de diferente? Porque aquele paciente que eu estou falando não, é até uma fala sua, ele vai voltar para mim com problema, eu vou ter que atender ele do mesmo jeito. Ótimo, o resto da vida vai voltar. E assim, uma coisa legal é que você explicar o quê do não. Teve começo desse ano, eu fui chamada pela equipe de enfermagem, eles fizeram uma reunião e eles me convocaram. Menina, vamos ver aí.
coordenadora de enfermagem falou assim, eu entendo que existem alguns protocolos da farmácia e tudo mais, mas os auxiliares estão reclamando. E eles me convocaram para explicar. Quando eu comecei a explicar para eles todos os fluxos, como é que funcionava, o porquê das coisas, aí ele, nossa, a gente não sabia. Nossa, a gente não sabia. E aí, o que que aconteceu? Depois disso, eles mesmos começaram a trabalhar por mim. Tipo, não, não pode, não pode porque a farmacêutica explicou que é assim, 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 esse fluxo. Entendeu? Não pode por isso, por isso. E, por exemplo, eu tinha muito problema com preenchimento da LME, são os protocolos. Então, às vezes, por exemplo, eu tinha que fazer o protocolo, estava faltando tal informação, mas por que que precisa colocar? Aí eu fui explicar, gente, vamos lá. Não adianta, gente, se a gente não mandar certo, vai voltar e o paciente vai voltar, vocês vão atender o paciente vezes. Pensa. Então, não é mais fácil fazer tudo, preencher tudo igual, porque a gente já sabe que vai ir, vai corretamente. Ah, é verdade. Eu falei, então. E aí, então, assim, às vezes, quando você justifica o porquê das coisas, as pessoas entendem mais e elas vendem a tua ideia, né? Elas vão Hum, falar, não é porque a farmacêutica é chata, né? Não é porque ela não quer, não é porque não pode por conta que existe um fluxo, não pode por conta disso, ai, receita, por que que não pode ter rasura, esse tipo de coisa na receita, ó, não pode por conta disso, existe uma legislação, qual que é, a gente pode responder por isso. Então, eles começam a trabalhar pela gente, e aí eu acho que as coisas, elas fluem de uma forma melhor e mais agradável, porque não tem coisa pior do que você trabalhar com competitividade na equipe, né? Tipo, equipe de farmácia versus equipe de enfermagem versus médico. Acho que quando todos nós damos as mãos, a gente consegue resultados muito melhores para os pacientes. Acho que cada um tem uma parcelinha ali até na evolução da cura do paciente, né? Do paciente até a cura do paciente. Então, cada um tem a sua parcela e eu posso contribuir sem denegrir o trabalho do próximo, né? E valorizando cada etapa do processo. Perfeito. E tem uma outra coisa também que eu acho bacana, é a questão da gente ver o paciente, né? Não olhar ele apenas como um número, é um a mais, um a menos. Ali é o João, é a Maria, é uma pessoa que tem ali uma história para contar para a gente, né? E quando a gente para ver que são pessoas, a gente muda um pouquinho a nossa relação com essas pessoas. A gente começa a observar um pouco mais. E até falando nisso, existe um raciocínio. Essa dose, de repente, está muito alta, conversar com o médico para falar que essa dose está errada. O médico olha para a cara do farmacêutico e fala assim: eu sempre prescrevi nessa dose, o que, que você quer mudar? Não tem problema. Por quê? Porque a gente está muito focado no medicamento. Dose, se está acima, se está abaixo da dosagem permitida. Uma estratégia diferente, que dá muito mais resultado, é você conversar com esse paciente, ver como é que ele está. Pergunta: você faz tempo que você toma esse remédio nessa dosagem? Você está sentindo alguma coisa? De repente, daí, ao invés de você chegar para o médico e falar que a dosagem está alta, você fala: conversei com a dona Joana e ela está apresentando um efeito adverso da dose. Você não gostaria de verificar se pode ser devido a essa dose que está um pouco acima da permitida? Porque o paciente está apresentando um sinal ou um sintoma. Muda totalmente a nossa fala, porque a gente tira do foco o medicamento e põe como foco o paciente. Exatamente. Eu acho que a sua fala é excelente em relação a ter o olhar holístico para o paciente. E isso é diferente. A receita não serve para todos, né? Cada um vai ter uma reação diferente. Eu tive uma situação com o do gliclazida. E era uma dificuldade a prescrição da dose, porque assim, temos prescrições de 8 horas, já cheguei a ver prescrições de 6 em 6 horas, e a gente sabe da meia-vida do gliclazida, né? E aí, meu Deus do céu, como é que eu vou resolver esse problema? E quando a gente pensa em farmacoeconomia, a gente não está falando nem só da saúde do paciente, né? Dos efeitos colaterais. A gente vai falar de farmacoeconomia, isso é custo, SUS, é um medicamento que não é um medicamento barato, é um medicamento caro.
E, meu Deus, me dá sabedoria para eu, né, conseguir lidar com a situação e conseguir. E aí eu comecei a fazer. Aí o que eu fiz? Montei um treinamento. Gente, vamos fazer um treinamento sobre o mecanismo de ação, como é que funciona o mecanismo de ação do glicazida, né? Qual a disponibilidade dele e tudo mais. Aí montei o treinamento. Aí quando eu comecei a dar o treinamento, aí eu montei para médicos, né? E aí, nada. Que né? Que não sei o que. Então elas começaram nossa, Nil, é verdade. E aí, quando você mostra artigo, quando você. É que eu falo, é a forma com que você passa a informação. Não é só um achômetro. Ai, não, a dose está acima. Por que, que a dose está acima? Né? O que isso pode causar para o paciente? Se você colocar ligar lá na tomada, e não tem como você ligar mais de uma coisa. A tomada foi feita para aquele, né, para aquele plug. E ele disse, eu falei, então, vai sobrar medicamento, vou usar o linguajar mais simples possível, com que, ai, poxa, cai a ficha, sabe? Tipo, nossa, não tá fazendo efeito nenhum que o paciente está tomando a mais, né? Bem pelo contrário, tá fazendo. E aí eu sei que a gente começou com esse trabalho e a gente conseguiu pessoas que estavam muito acima da dose, a gente conseguiu padronizar, né, na Ô, unidade. Nil, e você acha que a aceitação dos médicos foi maior depois que você fez esse treinamento? O que você sentiu? Você fez o treinamento sobre o uso do medicamento, as dosagens. O que você sentiu que mudou depois disso? Depois disso, eles começam, eles me mandam mensagem, qual que é a dose de tal medicamento? Já muda de outro. Né? Qual que é a dose de tal medicamento? Esses dias eu recebi uma ligação de uma angiologista que trabalha comigo já tem 2 anos que ela trabalha comigo. E ela me ligou para perguntar sobre a dose de medicamento. Eu estava na rua, eu falei, eu acho que isso também é um diferencial. Você não é obrigada a saber tudo, mas você é obrigada a saber correr atrás da informação, né? E eu falei, peraí, doutora, peraí que eu já vou resolver para você, peraí que eu já vou fazer os cálculos aqui, eu já falo para você. Ela estava com uma paciente pediatra e ela, tipo, não tem o hábito de manejo com paciente pediátrico, ela estava inclusive na clínica particular dela, e ela me ligou para poder ajudá-la. Então, na dose para infantil, né? E aí ela, tipo, ela poderia ter ligado para qualquer outro farmacêutico. Por que ela ligou para mim, né? Que trabalhei com ela. E eu lembro que na época que a gente ela tinha ela gostava de algumas suturas, alguns medicamentos específicos no tratamento dos pacientes dela. E eu tentava correr atrás para não faltar, porque se faltasse ela comia o meu juízo. Se faltasse, chegasse, ela já mandava, ela chegava às 6h30, né? Eu entrava às 7. 6h30 ela já mandava, tá faltando tal coisa, tá faltando tal coisa. Então eu sempre procurava não deixar faltar para que ela, para não ter problema. Então isso foi ganhando confiança de uma coisa simples até ela caminhar paciente para mim. Ela falava, Anil, olha, isso começou a me ajudar muito, porque antes eu ficava 40 minutos com o paciente, agora eu consigo atender mais pacientes, a minha agenda, eu consigo até sair mais cedo, né? E eu não pode passar para mim. Se eu estiver disponível, às vezes eu atendia mesmo não estando na agenda. Ela, ó, explica para esse medicamento, é idoso, desacompanhado, e a gente tem muito isso no SUS, né? O paciente que é idoso e vem desacompanhado na consulta. E às vezes, por mais que o médico fale, ele não entendeu, foi nada, ele sai com porquê, né? Do consultório, né? Ô, Nil, uma coisa bacana é que, assim, tem muitos farmacêuticos que eles pensam assim, eu só vou ser valorizado pelo médico quando eu falar de uma interação medicamentosa mirabolante, quando eu fazer um plano de ação, uma coisa maravilhosa. E às vezes eles esquecem que, assim, a gente começa com coisas simples, com pequenos detalhes que fazem a diferença para o médico. Aí o médico vai ganhando confiança e a gente vai melhorando as nossas intervenções. Porque se você chega de primeira, querendo fazer uma intervenção muito grande, o médico vai se assustar, ele vai falar, opa, o que está acontecendo? Ele não me ajuda nem na coisa pequena, vai querer me ajudar em coisas grandes? Então a gente tem que começar a ter esse hábito, essa
visão de que a gente precisa trabalhar nas pequenas coisas também. Aqueles detalhes que para a gente não são importantes, às vezes para a equipe é. E quando a gente usa disso e tem uma resolução, eles vão querer que a gente faça cada vez mais. E quando a gente vai fazendo cada vez mais, a gente vai ganhando nosso espaço. Sim, e são pequenas ações que geram grandes resultados no paciente, né? Então, por exemplo, às vezes, de você perguntar para o paciente, quando eu atendi o paciente, eu lembro de um paciente, e ele falava assim, eu tomo o remédio certinho, tá? Mas certinho como? Ah, não, eu pego um remédio, eu pego macero ele todinho, aí eu coloco ele no miolo do pão, enrolo e tomo com café com leite de manhã. Me deu até uma dor, né? Não tô acreditando. Então, assim, por que o paciente. Não é que o medicamento que ele estava tomando era ruim porque era do SUS, porque era do posto. Não, ele estava tomando de forma inadequada. Só que, assim, ele vai falar isso para o médico? Não, o médico vai ter nem esse tempo de ouvir que ele está macerando, colocando no miolo do pão. Aí eu fui explicar a diferença de absorção, por que que não podia? Ai, não acredito. E não era um paciente desorientado, assim, era um paciente até, era idoso, mas ele, sabe? E aí eu lembro que as primeiras caixinhas de medicamento que eu comecei a fazer, e aí o médico, Nil, eu preciso que você faça uma caixinha para aquele paciente. Ele estava no consultório e precisava que fizesse as caixinhas para o paciente. Então teve uma época que eu não conseguia mais fazer as caixinhas, e meu auxiliar que fazia. Eu falava, olha, tá estudando para farmácia, olha, faz a caixinha. E eles começaram a me surpreender, saíram cada caixinhas bonitinhas, sabe, com orientação, colado, tudo coisa que não tem custo, né? A gente não estava comprando coisas no SUS, porque a gente não vai ter esse recurso no SUS, mas eram coisas que a gente usava, o que nós tínhamos lá, né? Na unidade disponível, as caixinhas, a gente usava as caixinhas de AS, as caixinhas de diclofenaco, que era, né, as mais durinhas, de spray, e fazia as caixinhas para os pacientes, e os pacientes, né, armazenavam no local correto, conseguiam locomover com aqueles medicamentos, né, porque muitos colocam na sacola perto dos medicamentos, dá para o vizinho. E a gente começou a fazer um indicador de, de várias coisas que aconteciam. Nossa, esse paciente qual que era, né? A inconformidade que ele fazia. Paciente que deixava o medicamento no carro. Óbvio que o medicamento ia fazer efeito? Não, não ia fazer efeito. Né? Exposto a alta temperatura, né? Sim. Então, assim, até explicar, nossa, não sabia que não podia, né, transportar esse, né, deixar exposto ao sol. E muitas das vezes aquele paciente ele vinha ter complicações, né? Voltava para a gente por conta do uso incorreto, eram umas simples coisas para resolver, né? Uma Sim. pequena orientação teve. E é uma coisa, Onil, e é uma coisa simples, só que o médico na consulta dele, ele tem que fazer o quê? Toda uma anamnese para fazer um diagnóstico, não é uma coisa fácil. Tem que solicitar exame, ele tem várias preocupações. Dificilmente ele vai se preocupar com esses detalhes. E o que eu vejo assim, uma estratégia para a gente se aproximar dos médicos é o quê? A gente, de uma certa forma, colaborar com o serviço do médico. Por quê? Porque essas informações que você está coletando sobre o uso correto dos medicamentos, sobre adesão, é uma coisa que talvez passe desapercebido para o médico. E quando você faz esse link e resolve esse problema, aí o médico vai ver mais valor ainda nas suas atividades. E é onde ele vai começar a solicitar, né? Eu lembro que gente, eu quero minha agenda bombando, né? Não quero ter absenteísmo na minha agenda, né? Quero overbook, quero Mas, gente, porque quando você chega no médico, o médico tem agenda disponível, você fala, não é bom, então eu vou falar que eu não sou uma boa farmacêutica, então eu quero overbook. E eu lembro que eu falei aqui, gente, olha, encaminha paciente, eu não quero absenteísmo na minha agenda. E a gente fazia sempre o overbook. A menina da recepção me chamou, ela, Nil, então, tem uma paciente, o médico colocou aqui para encaminhar, para passar para você, ele colocou aqui urgente, mas só tem agenda para você daqui 3 meses. Eu por dentro, aí arrasei, gente, era tudo que eu queria ouvir, eu só 3 meses. 3 meses, já pensou? Eu falei, nossa, eu falei, mas eu tenho que resolver esse problema, porque se ele falou que é urgente, é urgente. Eu falei, olha, é o seguinte, então faz o seguinte, eu vou atender essa paciente, eu saio mais tarde, aí você me agenda ela para passar, coloca como overbook, né?
E aí eu saio Hum. mais tarde. E por Mas que não. que era urgente esse paciente? Oi? Por que que ele era urgente? Então, na verdade, era um paciente que era polifarmácia, né? Essa paciente, a gente até depois publicou o resultado dessa paciente como experiência exitosa. Era uma paciente idosa, ela tinha várias complicações. E o médico falava com ela e ela só fazia assim, sim, tá, sim, tá. Era sempre essa forma. E ele falou assim pra mim, eu estava aqui no consultório e ele fazia, os encaminhamentos para mim são com a ficha de evolução, né? Então, na ficha de evolução, o médico colocou o motivo, né, que era a polifarmácia, que a paciente não conseguia estabilidade, ela estava com uma curva glicêmica de 12, né? Então, assim, ela tinha uma curva glicêmica. E, assim, já estava polifarmácia, não tinha mais o que ele fazer ali com aquela paciente. Estava totalmente polimedicada. Então, se ele falou para mim, ele falou, Nil, de duas uma, você vai ter que descobrir, ou ela não toma os medicamentos que eu prescrevo para ela, né? Ou eu não sei o que acontece. E aí eu comecei a atender essa paciente. Só que essa paciente, toda vez que ela ligava para mim, ela passava mal na consulta. E aí ela ficava para ser atendida com esse médico, né? Que a gente fazia a consulta juntos. E ela ficava para ser atendida com ele, porque eu chegava, já estava destabilizada. Até a gente conseguir um vínculo para ela começar a falar comigo, porque ela não falava, era só sim, não, sim, não. Então, para puxar alguma coisa dela era muito difícil. E aí a gente trouxe a família do grupo, e a paciente, ela não sorria. A paciente Hum. ela era uma paciente triste. Só que ela tinha família, tinha filhos, só que ela era uma paciente triste, eu não conseguia puxar muita coisa dela. E a gente começou a fazer um trabalho, coloquei ela no grupo, comecei a conversar com a equipe multi, né, para a equipe de psicólogas, a gente tem um grupo lá que começou a conhecer outras pessoas. E aí foi quando eu consegui arrancar algumas coisas dela. Então, tipo assim, o comer bem dela era comer o bolinho de banana de manhã, de tarde, de noite, era o almoço, a janta, da manhã, almoço e janta. Então, a glicemia dela nunca ia estar estabilizada, né? As medicações que ela dizia tomar, ela tomava as que ela achava. Eu estou com a pressão alta hoje, tomo meu antihipertensivo. Eu não estou, não, eu acho que eu estou bem, então eu não preciso tomar. Aí eu acho que eu não estou bem, então eu vou tomar. Então, assim, ela não fazia um segmento, né, farmacoterapêutico. Ela seguiu o que ela achava que devia seguir. Então, a família entendia que ela estava tomando porque os remédios estavam acabando, mas o como ela estava tomando, então, por exemplo, ela tinha prescrição de enalapril, captopril e lanzoprazol. E anodipino, eram várias prescrições. Quando ela passava na emergência, ela não contava para o médico, o médico de referência dela, que ela foi por emergência. Aí o que ela fazia? Ela acumulava a receita. E ela Acontece muito. tomava aleatoriamente as prescrições. Então, por exemplo, para hoje eu vou tomar o que o médico da emergência passou. Ah, eu vou tomar os dois, né? Então eu começava a tomar, ter muita ambiguidade, né? E a gente conseguiu, coloquei a caixa, organizei os horários dela de tomar a medicação, chamamos família, aí a gente conseguiu a netinha administrasse as medicações para ela. Em menos de 3 meses a gente conseguiu baixar essa glicada dela. Não era uma ideal, mas para a gente foi um sucesso muito grande, né? E a gente, de comemorar, eu acho que a gente tem que comemorar pequenos resultados também, a gente conseguiu, e o dia que ela sorriu para mim, foi como se eu recebesse meu salário no final do mês, sabe? Eu até me emociono de falar dessa paciente. Porque eu falei, cara, tipo, ela não sorria, e aí a gente pegou um depoimento dela, ela chama de farmacêutica Nilzinha, ela me chama de Nilzinha, a Nilzinha, minha farmacêutica. Quando ela trocar as frases, ela fez a festa dela de 75 anos e ela não achava que ela ia viver para ter até o aniversário. E ela fez a festa de 75 anos e ela, tipo, ela contando e tipo, eu ia chegar, eu tinha tristeza, a gente teve que tratar um problema emocional e a gente inclusive
conseguiu diminuir a quantidade de medicamentos que ela tomava. A gente incluiu, na época a gente estava com o trabalho com a valeriana, então diminuiu bastante os antipertensivos, porque na verdade ela tinha uma tristeza, uma ansiedade, ela não conseguia dormir direito e isso ficava todo o sistema, né, dela. Então ela tinha várias comorbidades por conta da falta de dormir, por conta da tristeza que ela tinha, pela falta de estar próximo dos filhos, netos, porque os filhos trabalhavam e às vezes não tem tempo. E aí a gente ensinou ela a colocar, a gente pediu para ela baixar o aplicativo Hora do Remédio. Então o aplicativo lembrava ela de tomar a medicação certa. A gente associou por cor, porque ela tinha dificuldade na leitura. E então assim foi uma das pacientes assim que marcou a minha vida como farmacêutica, de como a gente pode fazer o diferencial na vida das pessoas com pequenas coisas. Eu acho que, assim, Rodrigo, que eu aprendo com a vida e com a minha profissão, é que, assim, eu não posso mudar o mundo, e eu tenho consciência disso, mas eu sei que eu posso fazer a diferença na vida de pequenas pessoas. E aquilo ali, para mim, foi tão pouco que eu fiz para ela, mas para ela significou tanto. Quando ela mencionou, quando ela começou a falar, eu não tinha ideia da dimensão que eu tinha me tornado para ela, do que eu tinha me tornado para aquela paciente, né? E ela, eu, tipo, vê-la sorrir, participativa, e melhor ainda, né? Com bem menos medicações, porque quando a gente fala, o farmacêutico é o profissional do remédio, não é o profissional que vai falar para você tomar quanto menos medicamento possível. Certo para o paciente certo, na dose certa, no horário certo, né? Então, são os certos que a gente tem que promover para o paciente. Então, são pequenas ações, dentre esses, teve várias experiências que eu já tive, até mesmo um paciente tabagista. Aproveitando essa sua fala, fizeram uma pergunta, né, aqui, falando do futuro dos consultórios farmacêuticos, né? E eu sei também que tem muitas pessoas que me acompanham que têm o sonho, de repente, de trabalhar com ortomolecular, trabalhar com homeopatia, trabalhar com consulta farmacêutica, né? E da pergunta que fizeram é assim, essa relação do farmacêutico com o médico, ela será importante para os consultórios farmacêuticos? Você tem alguma visão em relação a isso? E depois eu também vou dar a minha visão sobre isso. Mas eu gostaria que você desse a sua opinião. Eu falo para você que, na minha visão, eu acho que é 100% importante, porque, principalmente, a gente tem um limite, né? Então, eu acho que quanto mais profissionais vocês estiverem juntos, como eu disse, eu não preciso saber tudo, né? Mas eu preciso saber procurar todas as informações aonde. Hoje, por exemplo, eu liguei para uma médica, amiga minha, aliás, que trabalha comigo, para tirar uma dúvida com ela. Então, o que eu não sei, a gente vai se complementar. Então, sabe, de você ter, outro exemplo, meu pai agora passou por uma situação, ele teve um infarto e precisou fazer angioplastia e tudo mais, e eu tive muito assessoria da equipe médica que sempre trabalhou comigo. Então, desde de ter uma assessoria de um cardio, desde ter assessoria de ter essa liberdade de ter esse bate-papo, olha, tal medicamento ele está tomando assim, 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 eu penso assim, assim, assim. Você tem alguma evidência clínica? Porque o médico, ele tem a evidência clínica do resultado que ele tem ali com o paciente também, né? A gente tem muito conhecimento da farmacologia, da parte teórica e tudo mais, até mesmo do segmento com o paciente, mas o médico às vezes está vivenciando, muitas das vezes, aliás, eu posso dizer que 100% das vezes, ele está vivenciando muito mais que você. Então, quando você tem, eu acho que inclusive para você crescer no seu consultório farmacêutico, essa angiologista que eu te falei, ela até pediu o nome de uma pessoa para eu sugerir para poder ser um farmacêutico referência para ela, porque hoje eu tenho 3 empregos, então não consigo mais nada, não dá. E uma bebê agora, né? Então, para você ver, tipo, um médico pedindo um farmacêutico referência. Porque, E hoje em dia a você gente tem entende? poucos farmacêuticos com conhecimento para ser essa referência. É até uma falta do mercado mesmo, né? Porque nós temos muitos farmacêuticos, mas com experiência clínica nós temos poucos ainda. E sobre essa questão de consultório, o que eu penso é o seguinte:
A gente, hoje em dia, vê que o paciente é o nosso, vamos dizer, cliente, que vai atender o paciente. Porém, não é só o paciente que vai ser beneficiado com a nossa consulta. Quem é beneficiado com a nossa consulta é o médico também. Por quê? Porque aquele paciente que a gente atendeu, ele vai melhorar e vai dar mais resultado para o médico. Consequentemente, o que o médico vai fazer? Ele vai começar a ele vai encaminhar esses pacientes para o farmacêutico. E quando, eu acho que uma coisa legal também é assim, quando o médico encaminha, o paciente vai, o paciente acredita, porque o médico tem muita credibilidade. Então, um consultório farmacêutico, um farmacêutico que quer empreender, trabalha com essa união com os médicos, ele tende a crescer muito mais rápido também. Se eu posso dar uma dica, eu faria parceria com esses médicos, entendeu? Olha, eu tô com meu consultório farmacêutico, o senhor me indica os pacientes que eu vou, né? Com certeza. Se quer obter sucesso, faça grandes parcerias. Quando eu trabalhava na drogaria, eu já fazia alguns TBCs, e eu lembro que a gente trabalhava também, tinha a questão das vendas e tudo mais na época de drogaria, e nós fomos fazer educação em saúde para a população. E a gente começou a passar nas clínicas, a gente começou a mostrar, olha, nós somos da drogaria tal, você pode indicar os pacientes para poder estar passando com a gente vai orientar o paciente sobre isso, 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 isso e isso. Tinha algumas casas noturnas ali próximo, e aí a gente começou a formar parcerias de orientar, porque você sabe que a pessoa dá álcool, você sabe que a pessoa vai consumir os azulzinhos da vida, e eles vão consumir sem orientação, né? Então, tem paciente, por Sim. exemplo, a gente lugares, o que as meninas faziam? Paravam o anticoncepcional na sexta, no sábado, no domingo, porque elas iam beber. Então, elas paravam o anticoncepcional, paravam de tomar o anticoncepcional, porque ia beber, ou o antibiótico, ou algum medicamento que estava fazendo tratamento, parava. E aí, sem orientação. Então, e a gente começou a fazer pequenas orientações, inclusive de algumas ações que eles faziam ali, alguns procedimentos que não tinha, sem orientação, não tinha fundamento técnico, sem orientação. E a gente começou a passar a orientar e eles viraram os nossos maiores clientes, né? Então, Sim. olha, vai ali, fala que a farmacêutica tá lá na droga fulana, na drogaria que eu trabalhava. Olha, vai lá. E a gente começou a crescer bastante na região. Então, eu acho que a formação de parcerias é excelente. Sim. Eu me recordo de uma paciente que eu atendia ela na UBS, ela passava no particular, né? E eu trabalhava com ela a questão de perda de peso, a questão de meio mudança no estilo de vida, né? Só que eu não intervia nas medicações, era mais na questão do estilo de vida. Ela participava de um grupo que a gente tinha, que era um grupo de alimentação saudável. Eu explicava sobre medicamentos, mas a gente falava muito sobre mudança de comportamento. E ela começou a perder peso. Perdeu peso, consequentemente melhorou o colesterol. E daí ela me contou assim: Rodrigo, o médico perguntou, o que você está fazendo de diferente? Você não estava tomando cada vez mais remédio, não melhorava, de repente começou a melhorar? Eu falei assim: eu estou passando com um farmacêutico. Ele achou Olha, estranho. Pode continuar passando com ele, passa com ele mesmo. Porque a gente começa a mostrar resultado. é E os verdade. médicos, eles não sabem que a gente pode fazer isso. Quando eles veem o resultado, aí eles começam a encaminhar. Só que o farmacêutico, ele não quer mostrar o resultado. Ele quer que o médico encaminhe, que o médico saiba o que ele faz, só que sem provar. Só que nós ainda estamos num momento que nós temos que provar o nosso potencial. Nós temos que mostrar o que nós vamos fazer. E quando a gente mostra, os médicos começam a pensar: opa, aquele farmacêutico ali vai agregar no meu serviço. O que eu imagino também, até com essa questão do consultório, é assim: hoje em dia o médico olha para o paciente que está acima do peso. Ele não pensa no nutricionista? Pensa. Ele está com um problema de psicologia, psicológico. Ele não encaminha para o psicólogo? Encaminha. Vai chegar um momento que a gente mostrar o nosso serviço, ele vai falar: esse paciente tem um problema com o uso dos medicamentos. Ele tem ali algum problema de adesão, algum problema porque o medicamento não está sendo efetivo. Então, por que eu vou ficar aumentando o medicamento dele? Eu vou encaminhar primeiro para o farmacêutico fazer uma avaliação. E a partir dessa avaliação, facilita muito a conduta do médico. Então, assim, eu vejo como uma parceria maravilhosa.
E um segundo ponto que eu acho legal é uma das maiores dificuldades dos farmacêuticos, que é o quê? Encher a agenda. Então, quando o farmacêutico vai começar a fazer consulta, ele, como é que eu vou captar paciente? Para quem que eu vou oferecer o serviço? Porque o paciente não conhece o nosso serviço. Agora, quando você tem uma parceria com o médico e o médico encaminha para você, você tem muito mais facilidade em atender. Porque o médico encaminhou para você, você vai e atende. O paciente não vai faltar na sua consulta, é o médico que encaminhou. É diferente da gente ter que ficar captando o paciente sozinho. A gente está integrado no sistema de saúde junto com o médico, é totalmente diferente. Ó, teve eu fazia parte do grupo de saúde mental, né? E o médico, ele condicionava o paciente, ele tinha que passar no grupo de saúde mental. E eu sempre gostei dos meus grupos de paciente, eu adoro pessoas. E eu queria meus grupos bombando, né? Tipo, vou ter um grupo para ter 3 pacientes? Não, né? Se não é para arrasar, a gente não sai de casa. Aí eu falava assim pro psiquiatra, doutor, pelo amor de Deus, você tem que encaminhar esses pacientes para ir para o grupo. E aí chegou um momento que ele começou a ver que os pacientes estavam melhorando. Eu atendi esses pacientes no grupo para fazer a conciliação medicamentosa e tudo mais. E a gente começou a fazer várias atividades no grupo que não tinha muita... por exemplo, a gente levava os pacientes de saúde mental para ir para o zoológico, para ir algumas práticas interativas que também promoviam o uso racional de medicamento, mas não só no falar, na conciliação, eu acho, na questão de ser criativo. E ele começou a ver melhoras, e ele começou a condicionar esses pacientes. Olha, ele já fazia a receita e fazia, olha, você tem, os pacientes que se encaixavam no grupo, né? Você tem que passar nos grupos, então você vai passar no grupo, você vai passar com a farmacêutica, você vai entrar no grupo de saúde mental, e aí você vai voltar comigo daqui, tipo, 3 meses. Aquele paciente que ele via mais tempo, ele conseguia dar um espaço maior, porque eu estava assistindo, se eu visse alguma inconformidade, inclusive na adesão do medicamento, principalmente na troca, né, do medicamento, do antipsicótico, né, e aí a gente conseguia mencionar isso para ele, mensurar isso para o médico. E assim, foi muito legal. Eu falava, gente, e eles encaminhavam, falaram, não, você tem que passar no grupo, agora você faz parte do grupo de saúde mental. E os pacientes de saúde mental, eles vão mesmo, né? Eles são bem assíduos. Era muito gostoso esse grupo. E quando o médico encaminha, o paciente vai, não tem jeito. Porque o encaminhamento, ele tem que ir, né? E assim, quando o paciente... Você também tinha me falado uma coisa que eu achei legal. Você comentou comigo como é que eram os seus encaminhamentos. Você tinha contado para mim que eles queriam encaminhar de um jeito e você pediu para que encaminhasse de um outro jeito. Você podia falar um pouquinho? Então, porque no começo eu recebia eu sempre tive agenda, né? Então, para atender. Mas no começo era mais no guichê da farmácia, ou o médico me chamava, vou encaminhar esse paciente para você. Ele ia lá e marcava consulta. E eu falei, não, quero ser chique os outros também, né? Aí tem o referência. Não, não, doutor, eu quero, se preenche no referência, que aí você já coloca o que o senhor quer que eu trabalhe com cada paciente, que eu já venho ciente, eu deixo recadinho para você. E aí eles começaram a fazer com protocolo de referência contra referência, que é o protocolo padrão, né, para todos os encaminhamentos. Então, mais uma conquista, né, na consulta farmacêutica, né, da gente conseguir receber esses pacientes pelo encaminhamento direto do médico, já com o protocolo do que ele quer que você trata com aquele paciente, porque às vezes eu recebi o paciente, mas a gente esquece também, né? Receber o paciente, principalmente quando a minha agenda começou a ficar cheia. Então, com a referência e contra-referência, eu já anexava junto, já deixava recadinho para o médico, entendeu? Já deixo, se tem alguma coisa alguma observação, eu já evoluía tudo no prontuário do paciente. Ótimo. Olha, você consegue ver que horas são daí? Oi? Que horas Você que consegue ver o horário? Consigo, 9h38, a gente está 1h30 aqui, meu Já Deus! estamos aqui há bastante tempo. Então, acho que vamos já dar umas palavras finais para o povo também descansar, né? Você também tem que cuidar da sua bebezinha daqui a pouquinho, né? Mas, assim, o que eu gostei bastante, assim, da sua fala e de hoje foi algumas estratégias que você usou, né? A primeira delas é o trabalho em equipe.
Você nunca trabalhou sozinho, tanto com a equipe de farmácia quanto com os demais membros. Você trabalhou sempre com uma equipe. É a equipe de farmácia, é a equipe integrada aqui na unidade. Então, eu vou trabalhar com médico, vou trabalhar com enfermeiro. Isso aqui eu acho que é um ponto fundamental. Uma outra coisa fundamental também, eu acho que vocês souberam escolher o que o farmacêutico quer trabalhar, em qual problema. E vocês escolheram uma coisa que era uma necessidade real ali da sua unidade. Que nem você comentou. Na minha unidade, a gente tinha esse problema de conciliação. Na outra unidade, pode ser que tenha um outro problema. Então, o farmacêutico ele tem que saber escolher aquilo de melhor que ele pode oferecer para ajudar a equipe. Porque senão ele vai escolher um problema para resolver, que é um problema que ele resolve e os outros profissionais não veem valor. Então, saber escolher também qual é o problema que a gente vai resolver, isso é fundamental. E um outro ponto também muito bacana, a relação com o paciente. Você vê o paciente como um todo, não ficar vendo a gente como apenas um profissional burocrata. O profissional fica falando, eu não vou dispensar, eu não vou fazer. Tá bom, eu não vou dispensar, mas o que eu posso fazer de diferente para trabalhar na conscientização? Por exemplo, eu uso muito a questão dos treinamentos, para mostrar para os médicos. É o problema do paciente, né, o Rodrigo? O paciente chegou para você, resolva o problema dele. Então, assim, tá com a receita, resolver, ele tá o remédio, o medicamento, né? Acho que é muito importante quando o farmacêutico tem essa consciência. Eu preciso resolver o problema do meu paciente. Sim, maravilhoso. E uma outra coisa também é quando você faz esse contato com os médicos e você mostrou que você foi aos poucos. Eu acho que isso é fundamental. Eu acho que tem muito farmacêutico, quando ele quer começar, ele já quer começar fazendo grandes intervenções e se esquece que pequenas intervenções vão ganhar a confiança da equipe médica, da equipe de enfermagem, de quem que ele vai trabalhar em conjunto, e com o tempo ele vai aumentando essas intervenções. Até que chegou o momento que os médicos encaminhavam os pacientes para você, eles já conheciam o seu serviço, já conheciam o seu trabalho. Eu acho que é a mesma coisa também para quem está trabalhando com consultório. Porque muitas pessoas que trabalham com consultório, eles estão ali fazendo as intervenções, só que eles precisam fazer de um jeito que o médico veja valor naquele trabalho que ele está fazendo também. Ele não pode fazer isolado. Então, uma coisa interessante é o quê? Manda uma carta para o médico, fala, foi feita essa e essa intervenção, foi percebido essa e essa melhoria, e devido a essas melhorias e a essas intervenções, você conseguiu um resultado benéfico para o paciente. Então, o médico vai parar e vai pensar, pô, mas aquele farmacêutico está ajudando demais. Eu vou querer trabalhar em conjunto com ele, eu não vou querer trabalhar separadamente dele. E daí eu acho que isso que foi fundamental, assim, ter esse entendimento que a gente pode sim trabalhar em conjunto com o médico, mas a gente tem que resolver problemas para os médicos também e para o paciente. A gente não pode ser aquele profissional que só fica encontrando problema. Eu acho que sair da zona de conforto, né, Rô? Quando você sai da zona de conforto e aí você começa a enxergar grandes oportunidades aonde você pode desempenhar o seu papel com excelência. E aí é o que eu digo, você não precisa pisar em ninguém, você não precisa diminuir o trabalho do próximo, você precisa apenas fazer o seu e assim ouvir desde a hotelaria até o médico, o gerente da unidade. Às vezes, quem vai te dar grandes ideias são os profissionais da hotelaria, que eles vão ver muita coisa, são o pessoal da recepção. Quanto que eu já aprendi, assim, olha, eu precisava de paciente tabagista, ó, vocês podem me ajudar montando a lista? Posso pedir para os pacientes passar por aqui? Quanto que eles vão poder facilitar o seu trabalho se você trabalha junto com eles, né? Olha, vocês podem como eu disse para você, né, eu não gosto de grupo vazio, então os meus grupos, mesmo de tabagismo, os meus grupos que eu participava, eu sempre gostei dos meus grupos com a maior quantidade de paciente possível. Então, às vezes, quem fazia esse controle para mim era o pessoal da recepção, né? Eu não tinha esse Uhum. tempo. O pessoal da recepção, olha, vamos fazer uma ação, e a gente nunca faz nada sozinho. Então, a última ação que a gente fez, que eu falei para você que foi do uso racional, que a gente fez a peça As Aventuras de Suzette, e foi um sucesso. A peça, eu escrevi a peça, e aí quando eu li para o meu marido deu risada da peça. E eu falei, ai, bem, mas eu queria fazer, a gente fala muito sobre o uso racional de medicamento para adultos,
mas as crianças não sabem nem qual que é a função do farmacêutico. E aí ele falou, você é doida, né? E a peça era muito engraçada, ela é muito engraçada. E aí na nossa unidade tem uma equipe de teatro, o pessoal, a gente conseguiu uma diretora de teatro, e ela assumiu, nossa, ela fez os figurinos. Então o logo foi feito pela menina do Sal, o logo da Super Farmacêutica, a gente fez camiseta e tudo mais, as roupas. A equipe multiprofissional participou, atuando e ajudando no dia da ação. As meninas da hotelaria se juntaram para ajudar, então eu passei o treinamento para elas poderem estar orientando enquanto eu estava fazendo outro tipo de atividade, distribuindo os flyers, né? Então, é muito gostoso quando a gente consegue que toda a equipe multiprofissional entenda que o nosso trabalho é muito importante, é essencial, e o que a gente pode acrescentar para a população também é muito importante. Sobre descarte, a gente conseguiu aumentar, a gente tinha 2 quilos de descarte a cada 2 meses, a gente conseguiu aumentar para 60 quilos de descarte. Onde estavam indo todos esses medicamentos, né? O paciente estava com ele em casa, né? Então, assim, através da divulgação, que não foi nem eu que fiz, foi a equipe. Eu posso dizer que eu não tenho, a gente ganhou premiação e tudo mais, a gente apresentou no congresso, mas assim, eu fui só, eu tive a ideia e fiz a parte técnica, mas quem executou tudo foi a minha equipe. Então, acho que, inclusive, eu não sei se eles estão assistindo, mas um beijo para eles, que eu sou apaixonada por vocês. São meus braços. E a equipe que eu trabalho também, de dar oportunidade, de estar sempre junto, né, com a gente e aderir às ideias mais malucas. E é gostoso conversar com você, porque assim, quando a gente ama o que faz, quando a gente gosta, fica uma conversa bacana, assim. E é legal conversar com outras pessoas que também têm esse mesmo sentimento, essa mesma vontade, né? Porque a nossa vontade, né, Nil, é que nós possamos também ajudar mais farmacêuticos a terem esses mesmos resultados. Porque é gostoso quando a gente é valorizado. É ruim quando a gente vai trabalhar desmotivado e sente que o farmacêutico está totalmente jogado assim, e ninguém entende o serviço do farmacêutico. Quando a gente passa a mostrar segurança no nosso trabalho e os outros profissionais começam a valorizar, é emocionante. Assim, pô, o médico encaminhou um paciente para mim, o enfermeiro está pedindo a minha ajuda. É muito bacana, é muito legal isso. Essa é muito gostoso. Eu lembro que a fala da chefe da hotelaria, ela falava assim para o menino, a gente é uma Mulher Maravilha. A gente tem que olhar no espelho, bater no peito e falar, vem que esse dia já é meu. E essa fala dela, a gente ela põe a mão na cintura, olha no espelho, fala, eu sou a Mulher Maravilha, vem que esse dia já é meu. E eu chegar já eu sempre, a minha equipe fala assim, meu chefe, eu não aguento você não para, né? Então, assim, eu sempre cheguei para trabalhar, eu visto o melhor de mim e para eu poder entregar o melhor para o próximo e fazer com excelência que aquele dia seja gostoso, né? O trabalhar. Eu costumo dizer que se a gente ficar dependendo de alguém para nos motivar, a gente nunca vai chegar a lugar nenhum. Então, você tem que ser a sua própria motivação. É você que tem que se motivar todos os dias, é você que tem que acreditar em você. Nossa, mas fulano acredita, que bom que fulano acredita, mas se você não acreditar em você, se você não se desafiar, se você não sair da sua zona de conforto, se você não acreditar que é possível, eu sinto me informar, você não vai conseguir fazer clínica, você não vai conseguir ser valorizado, porque nem você acredita no seu trabalho. Eu não vou dizer para você que aí sempre as pessoas acreditaram, não, não, já teve época das pessoas rirem de eu tentar começar, já teve época de ter inveja, ciúmes, de falar, nossa, você não vai conseguir, e eu falava, não, eu vou conseguir, eu acredito em mim e eu vou começar aos pouquinhos, né? E aí a gente foi ganhando, foi conseguindo publicar uma coisa aqui, uma coisa ali, ganhando uma premiação aqui, uma ali, e aí quando a gente foi ver, a gente, caramba, nossa, a gente já conseguiu fazer algumas coisas. Não vou dizer para você que, E
Isso, Nil, é uma coisa que o farmacêutico pode fazer em qualquer lugar. Numa drogaria, num hospital, numa UBS, no consultório. Não tem que ser, esperar um momento. Em qualquer lugar ele pode se entender que ele é um líder, que ele tem uma equipe para trabalhar, que ele tem que começar a trabalhar com um olhar para o paciente e que ele tem que começar a ter resultados que gerem valor para a sociedade. E quando ele começa a trabalhar, mesmo que pequeno, que nem você falou, fazendo pequenas coisas, uma hora os resultados começam a aparecer. E é assim, é como você mesmo disse, a gente tem que plantar, né? Você vai plantando a sementinha, vai mostrando o seu trabalho, começa aos pouquinhos. Para quem aí, uma dica, para quem, o pessoal que está querendo começar, está querendo ganhar o seu espaço, ou está desmotivado, não espere grandes recompensas, espere recompensas de você. Eu acho que o maior resultado do nosso trabalho é o paciente, é a evolução do paciente, é o resultado do paciente, é você ver que aquele paciente está melhorando, e o resto, que a gente pensa em dinheiro também, né? A gente pensa em ter um melhor salário, a gente, né? Com certeza. Mas isso vem com o tempo. A valorização, ela vem com o tempo. E aí você vai ver que vai começar a ser valorizado pela sua equipe primeiro, né? Pela equipe que te rodeia, pelos seus parentes, aonde você atua. Você não precisa atuar só no seu trabalho. Você não é farmacêutico só no seu trabalho. Eu sou farmacêutica onde quer que eu esteja. Eu sou farmacêutica. Então, eu posso estar cantando, que eu gosto de cantar, eu posso estar no ambiente de aula de música, as pessoas precisam me reconhecer como uma farmacêutica, eu posso estar na minha igreja que eu vou, as pessoas precisam me reconhecer como farmacêutica, eu posso estar de amizade, eles precisam me reconhecer como farmacêutica. E esses pequenos, nossa, não liga para Nil, eu tenho uns amigos, a minha farmacêutica particular, aí não sei o quê. Às vezes me manda mensagem, tipo, 1 da manhã, meia-noite, olha, Nil, tá acontecendo isso, o que você acha, tal, tudo. Então, assim, é aos pouquinhos, só que você precisa se fazer disponível, você precisa participar de ações de educação em saúde, participar de atividades, de eventos, entendeu? Mostrar o seu trabalho. Não tem como você ser valorizado se você não mostrar o que você faz. Nil, a nossa conversa foi maravilhosa. Eu acho que eu podia ficar aqui até bem mais tarde conversando. O bebê tá chorando já. É, e eu quero agradecer muito por ter aceitado o convite. Essa foi nossa primeira live aqui na página, né? Um desafio enorme. Tivemos aqui alguns problemas de caminho, né? Mas graças a Deus deu tudo certo. Estou extremamente feliz com essa nossa live, com as suas falas também, porque eu compartilho delas. E eu tenho certeza que quem pode acompanhar pode sentir o seu amor pela profissão, por ser farmacêutica, e que se de alguma forma isso puder influenciar as pessoas, os farmacêuticos, para que eles possam começar e eles entenderem esses pequenos detalhes que fazem toda a diferença, eu acho que a gente começa a crescer como classe. Porque não adianta o Rodrigo fazer, não adianta a Nilzângela fazer. A classe farmacêutica vai ser valorizada quando todos estiverem fazendo serviços clínicos e quando a sociedade começar a entender o que o farmacêutico faz. E quando a sociedade começar a entender o que o farmacêutico faz, aí a gente passa a ser valorizado. Nossa, é verdade. Eu agradeço pelas suas palavras. Acompanho o seu trabalho e sou muito grata por aprender também com você, a sua iniciativa de montar, de fazer a página, sabe, de ajudar outros farmacêuticos. Ai, obrigada, a Clélia tá mandando parabéns pelo bebê. Ai, meu bebê. Tem nem 20 dias, 19 dias, gente. Eu sou Eu sou muito grata pelas pessoas que passaram pela minha vida. Diana, maravilhosa, beijo. Eu aprendo muito com elas. Então, assim, a somar, a dividir, né, o nosso conhecimento. Fico à disposição. Vocês podem me chamar pelo inbox, se vocês quiserem, ou deixo meu e-mail à disposição de vocês para quem precisar de ajuda. Da mesma forma com que como eu disse para vocês, desde a preencher um prontuário eu aprendi muito com coordenador de enfermagem, com médico, com colegas de trabalho.
eu compartilho com vocês, me faço disponível, tá? E agradeço demais, 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 demais pelo convite. Sucessão para você, Rodrigo. Deus te Obrigado. abençoe aí nessa página. E fico feliz de ser a primeira, estou muito feliz, sou grata de, de muitas que eu sei. E me põe à disposição. Aí, se precisar de outra, a gente fala sobre outro assunto. Eu sei que ficou um pouco corrido, a gente ficou quase 2 horas. E eu marquei um monte. Olha aqui o tanto de coisa que eu tinha para falar. Mas nada, nada. Você vê, não acabamos não falando nada. Mas eu espero ter acrescentado aí na Ótimo. página e acrescentado para vocês um grande beijo a todo mundo que assistiu a gente. A Lila, que está aí, Elisângela, minha prima, minha tia, o pessoal que assistiu a gente, muito um beijo para vocês e estou aqui, estou à disposição. Precisando, a gente está aí. Muito obrigado mais uma vez e boa noite a todos. Desculpa qualquer probleminha aí no começo da live, nós estamos aprendendo, mas fazemos um trabalho de coração. A gente fez o melhor que a gente conseguiu. E nós pretendemos melhorar e com certeza vamos trazer a Nil de volta para falar sobre mais temas. Tá, entendeu? Voltem aí para eu voltar. Tá bom. Pode deixar que você vai voltar com certeza. Que você tem uma história maravilhosa e principalmente seu amor pela farmácia é uma coisa que conta a gente. Precisa de mais farmacêuticos que sirvam de inspiração, que amem o que falam, que fazem, né? Que possam contar um pouquinho dessa história e compartilhar com a gente. Obrigada, viu? Grande beijo para todo mundo. Tchau, pessoal. Boa noite para todo mundo. Tchau.